O que seus pais, meus pais, faziam na época com a gente quando tinha alguma dificuldade com os filhos? Pois é, a gente percebe que a gente lembra, inclusive, que nossos pais erraram muito, né? Pelo conhecimento, pela informação que tinham à época e a gente conflitando com o que existe hoje, a gente fala assim, poxa, meus pais erraram bastante. Mas queria te dar uma informação importante. Eles acertaram bastante também. Acertaram bastante onde a gente parece que erra. O dia de hoje, essa conversa, esse papo vai ser: meu filho não consegue. Mas por que meu filho não consegue? É o autismo mesmo? Ou existe outras situações em mim que impedem de repente meu filho de conquistar uma independência, uma direção? A gente vai conversar sobre isso e vale a pena. Vamos lá. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aqui nos seguindo. Se você não nos segue, aquele botãozinho ali embaixo fala seguir e ativar a notificação, porque assim, toda semana a gente tem direcionado, levado vídeos ou podcasts. E eu preciso fazer isso hoje, né? Meu nome é Alexandre, eu sou da cor parda, meus cabelos são castanhos escuros, minha camiseta que eu estou utilizando é preta, eu uso bigode e uma barba muito rala, mal feita, né? Tenho 49 anos, então ano que vem 50. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente descobriu que temos pessoas que não enxergam, pessoas cegas, que assistem ao canal. Porque tem filhos que de repente não são autistas, mas o que a gente fala aqui se aplica no auxílio a esse pai, a essa mãe, na condução com seu filho e sua filha. Muito obrigado. Então faço questão de dizer minha audiodescrição para que você saiba quem sou eu. Tudo bem? A gente vai conversar sobre um assunto um tanto que sensível. E aí eu peço para você cautela em de repente, ao ouvir ou assistir, né, esse conteúdo, mas também cautela em tentar desistir de ouvir, de perceber, de enfrentar essa realidade que a gente vai apresentar aqui, que a gente deixa bem claro que não é a verdade, mas é um dos pontos da realidade ou de uma verdade. E você, de repente, se estiver sentado dentro da sua verdade, é preciso que você dê um tempinho para você escutar, porque fugir para sempre desses assuntos não vai dar. E quem paga o preço da sua fuga sobre determinados assuntos é o seu filho ou sua filha. Então vamos conversar sobre essa situação. O tema de hoje é Meu Filho Não Consegue. Gente, eu entro nas redes sociais com muita frequência, participo ali escondido de vários grupos de Facebook, para que a gente possa de repente extrair ou ver, além de ter um conteúdo material importantíssimo, de coisas que a gente vê de pais e mães e pessoas autistas relacionados ao autismo, para de repente trazer para cá uma proposta já trabalhada para que a pessoa assista e de repente tenha uma direção, não é a solução, uma direção. Então, meu filho não consegue. Essa semana eu fiquei surpreendido mesmo, conversei até com alguns amigos meus sobre isso, alguns pais conversando sobre desfraude. Ah, meu filho não consegue desfraudar. Gente, eu passei por essa dificuldade também, principalmente com minha filha. Meu filho foi mais fácil, minha filha foi mais complicado. Mas em nenhum momento, primeiro, eu não fiquei expondo a condição do desfraude, mostrando ele pejorativamente, que é uma coisa que tem acontecido. Eu não quero entrar nesse detalhe, que é o sharing, fica expondo demais os filhos. Minha filha passou bastante por esse problema, foi difícil. Mas eu acho engraçado como é que os pais estão encontrando a solução para o desfraude. Comprar uma cadeira, ou uma mesa, comprar uma escada, comprar um trono. Cara, todas essas alternativas estavam do tempo da vovó também, mas de outras formas. Só qual é a forma? Estar perto. Estar perto do filho da filha, insistir, tornar aquele momento importante. Eu lembro que quando minha filha conseguiu sair da fralda, a gente fez uma tremenda algazarra em casa para mostrar para ela o quanto aquele negócio que ela estava produzindo no vaso sanitário era importante. Então, não tinha escada. Não tinha escada com símbolo do autismo ou cadeira com símbolo do autismo. A gente, de repente, nós estamos nos transformando no grande problema.
A gente fala assim, mas meu filho não consegue, ele derrama as coisas no chão. Então deixa, forra o chão, coloca plástico no chão. Você acha que de repente você, quando era pequena, você também não derrubou comida enquanto sua mãe estava tentando te dar a colher para você começar a aprender a comer sozinha? O que seu pai e tua mãe fazia? Deixava a zona acontecer e depois eles iam lá e limpavam, mas ficavam felizes de saber que você estava conseguindo independência. Mas meu filho tem muitas estereotipias, ele joga comida para todo lado. Gente, esse que é o grande problema da questão. Se você não quer abraçar o autismo 100%, então você precisa rever esse conceito. Porque o que está acontecendo hoje é que diversos comportamentos que as crianças têm, que poderiam de repente partir deles o start para uma mudança, para levá-los à independência, estão sendo ceifados pelos pais. Os pais de repente, como eu, e aí eu coloco, eu também já fiz isso e ainda faço às vezes algumas coisas, apesar do conhecimento ou do conteúdo que a gente gera aqui, a gente não pode sentar aqui numa posição e falar o seguinte, eu não faço isso, eu sou perfeito, eu sei de tudo, inclusive que nem alguns por aí andam falando e fazem as suas projeções ou jogam aqui conteúdos. Nossa, eu fico impressionado que a gente está conversando às vezes com Deus do outro lado, isso é impressionante. Mas nós que erramos bastante e acertamos muito, que faz parte, você também é assim, deveria repensar. Por exemplo, eu fico esperando, mas meu filho não tem acesso à terapia, o que eu vou fazer? Levo ele pro quintal. Mas meu filho de repente não tem uma assessoria terapêutica na escola, ele não tem acompanhamento. Pois é, em casa, enquanto ele não tem, seja o acompanhante terapêutico do seu filho. Ou seja, o auxiliar de desenvolvimento infantil que seu filho e sua filha merecem. Então, mas eu não tenho. Gente, é tanto mais. O que teu pai e tua mãe faria se tivesse essa situação? Ou você acha que o autismo começou agora? Ou de repente você acredita que surgiu o autismo de 10 anos para cá, quando você virou pai, quando você virou mãe? O que seus pais faziam? O que os pais de crianças autistas faziam naquela época? A gente sabe que muita gente acabou tomando atitudes equivocadíssimas no passado, mas a gente não pode ficar preso aos erros de pessoas que erraram bastante, porque muitas crianças, inclusive, levaram choque, foram amarradas, acorrentadas. Isso são históricos, a gente sabe que isso aconteceu no passado com pessoas que não sabiam lidar os transtornos de neurodesenvolvimento, inclusive os transtornos mentais, que levaram inclusive jovens a ir para manicômios. E aí fica a dica, né? Uns 2, 3 anos atrás, o presidente que estava à época estava validando de volta a possibilidade de reabrir manicômios, e você nem sabia disso. E a gente não está falando de política, mas e aí? Seu filho e sua filha, mas meu filho não consegue porque lá tem muito barulho. Tu tá esperando que o shopping mesmo tire todas aquelas iluminações, tire todo o barulho pro seu filho ir lá. Mas claro, você não tem que levar teu filho a uma exposição negativa e nem tampouco filmar teu filho tendo uma exposição negativa, uma tempestade sensorial para jogar na internet, para mostrar para os outros como seu filho sofre. Quanto você sofre com seu filho sofrendo. O que seu pai e tua mãe fazia quando você saía disparada? Hoje tem nome, tá, gente? No autismo se chama de eloping, quando a criança sai disparada, porque ela não tem medo de perigo, ela não tem nenhum receio de entrar numa situação. Que bom, né, gente? Olha, pensa bem, se uma criança autista tem mais dificuldade de ter medo, porque ela não tem essa percepção do que pode acontecer com ela, isso é o que dizem por aí, né? Como outras crianças na idade normotípica também são assim. Que uma criança autista tem mania de se jogar na piscina. Gente, crianças pequenas fazem isso. Então, quer dizer, o que seu pai e sua mãe faziam? Quando você se jogava na piscina, quando você de repente saía desembestado, correndo, e teu pai e tua mãe, o que eles faziam? Iam atrás. Ou de repente dava o reforço necessário para que você não fizesse isso de novo. E aí, tudo aquilo que a gente não está conseguindo fazer, a gente está arrumando alternativas. Não estou dizendo que eu sou contrário àquela correntinha ou aquela mochilinha nas costas, que a criança vai lá longe e você segura pela correntinha para você não soltar o celular. A correntinha, muitas vezes, gente, tem a única função, é você não largar o celular, não largar o que está fazendo e não se comprometer em ser pai e mãe do seu filho. Gente, quer ser pai e mãe de uma criança, você tem que estar preparado para correr. Está preparado para ir atrás, para pular dentro de piscina. Você tem que estar preparado para poder ver ele voltar todo lambrecado do quintal sujo de lama depois de uma chuva e mandar ele tomar um banho e ajudar ele a tomar um banho.
Se você não quer ser pai e mãe, definitivamente, e muitas vezes, não estou falando dos casos mais severos, severo não existe mais, os nível 3, né, do autismo, que precisam de mais suporte, até eles às vezes dão menos trabalho que os pais. A gente fala o seguinte: olha, os seus filhos, que grande maioria são nível 1 ou nível 2, você poderia ajudar muito mais. E quando a gente não sabe o que fazer, antigamente a gente ligava para o pai ou para a mãe para perguntar o que fazer, né? Hoje em dia a gente enfia os filhos na terapia. E muitas vezes eu acho que quem precisa de um tiquinho mais de terapia sou eu, você, e não seus filhos. Porque a partir do momento que a gente começa a achar que nosso problema é muito grande, a gente deixa de perceber que a gente está deixando de ocupar um espaço importante na vida dos nossos filhos, que é ser pai e mãe. Larga essa bendita caixa preta que você carrega toda hora e essas desculpas que a gente carrega toda hora, e vai ser pai e mãe de seu filho. Vá para o quintal, vá para a rua. Mas para demais. Enquanto não vem o cenário perfeito, a gente tem que ser o pai o mais perfeito possível. Porque se a gente ficar toda hora procurando a justificativa, mas eu não tenho a cadeirinha do banheiro. Gente, toda vez que eu escuto isso eu me desespero. O que teu pai e tua mãe faria com paciência? Ter paciência, paciência e tempo. Paciência e tempo que parece que estão competindo com a rede social, com outras coisas que parece que a gente tornou mais importante que nossos filhos. Porque se a gente, fica essa dica, se a gente não tem tempo para os nossos filhos, para as coisas básicas, para poder ensiná-los coisas básicas, é aí que entra um problema. Por isso que muitas terapias estão rachando de ganhar dinheiro para ensinar o que seu filho deveria aprender com você. Exatamente, muita coisa que é terapêutica, que você poderia estar ajudando teu filho, tua filha, alguém está nadando de braçada em dinheiro, falando que você precisa fazer terapia, que é extremamente provada cientificamente, cobrando de você. Claro que você vai precisar de auxílio terapêutico? Vai precisar de especializados? Vai. Mas falo para vocês que pelo menos 70% das coisas poderiam ter começado em casa, em você. Então, quando eu falo assim, meu filho não consegue, talvez seja eu ainda não consigo. O autismo faz disso com a gente, faz a gente tornar aquela pessoa ainda mais quebradiça do que de repente o autismo diz para as pessoas que é. Então, vale a pena essa perspectiva, ouvir de novo, assistir de novo esse vídeo e talvez encaminhar para pessoas próximas a gente que precisa também ouvir, sem aquele dedinho, ouve isso, tá bom? Fica essa dica, até a próxima.